Sejam bem-vindos a mais uma grande conversa. Meu nome é João Micael e tenho comigo João Palmeiro. O tema da nossa conversa é a reforma do Estado português, iniciada por o Governo de Portugal e que iniciaram logo com medidas drásticas e bombásticas. Acabaram logo imediatamente com a Fundação de Tecnologia. É uma reforma. É, por isso, simplesmente desmantela-se e constrói-se uma nova ao lado. Que reforma será esta? É este o nosso tema de conversa. Ora bem, João, seja bem-vindo uma vez mais. Vamos, desta vez, falar sobre a reforma do Estado, a tão famigerada, esperada, a desejada, qual Dom Sebastião, mas esta reforma não veio em manhãs de nevoeiro. Será que estamos mesmo perante uma reforma verdadeira do Estado? João, duas coisas que é preciso vermos. Primeiro, o Estado não é a administração pública. Portanto, parece-me a mim que falar de uma reforma do Estado é abusivo. Como me parece que se disser reforma da administração pública, as pessoas não se interessam por isso, não querem saber e acham que é uma coisa menor. Por outro lado, reforma quer dizer que nós pegamos naquilo que já temos, damos-lhe outra cara e tudo continua para diante. Portanto, não me parece que quando nós estamos a querer adaptar a tempos diferentes, a tempos que têm modos de funcionamento diferentes, se deva falar em reforma. Portanto, a minha primeira questão é a reforma do Estado não me parece que seja isso que está em causa. O que me parece que está em causa, sim, é uma evolução, uma adaptação da administração pública aos tempos que estamos a viver. E isso não é preciso ser chamado de reforma do Estado, até porque a reforma do Estado, como eu já tentei explicar, para mim é uma coisa muito mais abrangente e que um governo não pode fazer sozinho, não pode fazer sem a Assembleia da República, não pode fazer sem as autarquias, não pode fazer sem o Presidente da República. Portanto, eu acho que partimos logo aí de um problema de comunicação e dentro da comunicação de denominação daquilo que se está a fazer. Fala em comunicação e, João, na sua área, durante anos que foi a sua atuação profissional, foi presidente relembro-me, Da Associação Portuguesa de da Imprensa. Associação Portuguesa de Imprensa. Eu não sei se era não me lembrava da identificação correta, se era associação, confederação, federação... Também. Confederação também fui, mas era períodos mais curtos. De imprensa e tudo mais. Portanto, para si, a comunicação, a maneira como passar a mensagem das instituições, para si não tem novidade, não tem segredos. E parece-me a mim que, mesmo para esta reforma, modernização da administração pública, do Estado, do aparelho do Estado, enfim, do governo per si, do seu programa, na minha ótica, parece-me que é errada. Há aqui algo que deveria ser inclusivamente repensado, nomeadamente os ministros, não só os ministros, mas vamos nos cingir aos ministros, mas pensando a ser adaptado a todos aqueles que ocupam cargos públicos, institucionais e de grande representatividade, a menos que sejam mensagens, sejam programas especiais, sejam coisas absolutamente decisivas, sim, que necessitem de uma mensagem especial, formal, obviamente têm que ser os representantes desses cargos. Agora, quando estamos a falar de medidas comunicacionais, das comezinhas, etc., os ministros não podem falar mais. Por várias razões. Em primeiro lugar, têm à sua disposição canais profissionais que estão, por isso mesmo, são especialistas nessa matéria, em como passar eficientemente, profissionalmente, as mensagens sem ruído, sem os remoques e os apartes pessoais que não fazem parte das mensagens e que criam não só o ruído, como também separam, ou pelo menos retiram do contexto comunicacional o que é importante e só fica o que não é importante, como esta
questão agora, por exemplo, da amamentação, em que a ministra fez um à parte pessoal, que ainda por cima essa à parte pessoal nem estava justificado, nem quantificado, e então toda a comunicação social, toda a sociedade civil ficou presa a esse assunto. João, não lhe parece que estas mensagens, os ministros, secretários de Estado, diretores, presidentes de institutos, etc., deveriam manter-se nos seus cargos, que é gerir a programação, gerir enfim, o que têm para fazer, nomeadamente a implementação de programas, etc., e deixar para os seus gabinetes de comunicação. Não seria isto também uma importante medida, já também obviamente não seria a reforma do Estado, mas pelo menos para reformar a imagem do Estado, que fica muito pauperada com isto. O que lhe parece, João? Olha, mais do que a parte da minha vida profissional mais recente, que o João referiu, eu tenho 20 anos da minha vida a lutar com essa questão. Eu comecei a trabalhar, ainda o Dr. Salazar era Presidente do Conselho de Ministros. E desde aí para cá eu assisti durante 20 anos, portanto, a tentativas sucessivas da parte instável do Estado, que é a parte política instável, porque pode ser transmudada, hoje mandam uns, amanhã mandam outros, portanto, a parte instável do Estado, substituir ou chamar a si a comunicação que estava na parte estável do Estado, que era a organização da administração pública. Aquilo que este governo, por exemplo, está a fazer no Ministério da Educação, eu fiz no Ministério da Educação em 1975. Em 1975 eu estava no gabinete do Ministro da Educação na altura, que era o Vítor Alves, e uma das coisas que eu tive que pensar e que executar era os serviços de relações públicas do Ministério da Educação estavam em Lisboa, na Avenida 5 de Outubro. E, portanto, uma pessoa, se quisesse vir tratar de um assunto que estivesse cometido a esses serviços, tinha que vir de Bragança ou de Vila Real de Santo António até Lisboa para tratar de um assunto que se calhar se resolvia em 10 minutos ou um quarto de hora e voltar embora pelo mesmo caminho. E então houve uma ideia de vamos lá nós ter ao encontro das pessoas. Vamos lá tentar que as pessoas não tenham este incómodo, porque depois, muitas vezes, as pessoas ficavam desagradadas porque diziam, então, mas eu para resolver uma coisa que levei 10 minutos a resolver, tive que viajar 8 horas ou coisa que o valha. E a mesma coisa se aplicava a muitos outros serviços paralelos que eu acabei por lidar com eles. Depois de então, este tipo de visão que é preciso refazer, é preciso alterar, foi feita dezenas de vezes por vários governos. Este é o 24º, portanto, João, não estou a dizer que todos os governos desde então para cá tenham feito isso, mas quase todos fizeram. E fizeram por essa razão fundamental que o João trouxe, que é ganhar cada vez mais o controle da comunicação política, quando o que se devia estar em causa era a comunicação pública. Portanto, é a comunicação pública, que é aquela que interessa aos cidadãos e é aquela que os cidadãos todos precisam de conhecer e de saber em relação aos serviços públicos. A comunicação política, isso é uma outra coisa que faz parte dessa tal relação que eu chamo de instável entre partidos, entre ideologias e que hoje podem querer resolver um problema de uma maneira e outro de outra. Repare, João. A Fundação para a Ciência e Tecnologia foi criada pelo Mariano Gago, reconhecido por toda a gente como um dos ministros em Portugal que na sua área sabia o que estava a fazer. Eu não posso jurar, conheci o Mariano Gago, mas não intimamente, eu não posso jurar que o Mariano Gago alguma vez tenha pensado que a Fundação ia durar a vida inteira. Provavelmente ele próprio saberia que era uma solução
há 15 anos ou há 12 anos adequada, mas que tinha que evoluir. Então porquê é que nunca evoluiu? Quer dizer, porquê é que de repente se vem dizer isto fecha-se e vai-se abrir outra coisa? Outra coisa ainda por cima que é das mais genuínas, que é uma agência, que é das mais genuínas demonstrações ou emanações da burocracia portuguesa. As agências são criadas pelo direito administrativo português para resolver o problema da gestão do ultramar. As agências era a maneira de, não estando num território que eu tinha que tomar decisões sobre ele, eu ter o poder necessário para, do outro lado, dar instruções a quem me representava nesse território sobre o café, por exemplo, a cultura do café, as hidroelétricas de Angola, quer dizer, tudo isso era tratado através deste sistema administrativo de representatividade das agências. E, portanto, agora, 50 anos depois, vai-se descobrir que a agência é que é o grande sistema para resolver os problemas. Não. Isto não pode ser uma forma de avançar. Porque aquilo que nos é dito é que o sistema que estava implantado já estava atrasado, já não correspondia às necessidades. E depois, a segunda coisa desta primeira história que eu queria contar era, você sabe, João, a primeira vez que eu me dei com uma remodelação desse género foi quando Marcelo Caetano foi primeiro-ministro. E logo apareceram uma data de gente que queriam mudar nomes de serviços para mostrar que estavam a fazer alguma coisa. E então, naquele tempo, muitos serviços tinham pequenas gráficas ao seu serviço. E, portanto, a primeira coisa que fizeram foi mudar o papel dos ofícios e das informações. Bom, mas depois, à medida que o tempo foi passando e que Portugal foi tendo algumas dificuldades financeiras, isto chegou a acabar em haver um funcionário que punha um carimbo por cima do logotipo do Ministério e, naturalmente, ao fim de uma hora, se calhar já estava cansado, com a mão um bocado dormente, e os carimbos saíam para o lado esquerdo, para o lado direito, às vezes em cima dos outros todos, tão bem postos que não se lia nem o que estava por baixo, nem o que estava por cima. Isto parece ridículo, mas mostra bem o que é que está por trás na vontade de reformulação de muitas destas coisas, que é só dizer, eu mudei alguma coisa. Porque não está suficientemente explicado em termos de informação pública. E o caso de ter começado pelo Ministério da Educação é, para mim, um caso muito curioso, porque, se vir bem, 80% do Ministério da Educação trata para dentro do próprio Estado. 80%, os 20% que fica são as escolas privadas que têm acordos com o Ministério e agora o crescente desenvolvimento das autarquias. E nota outra coisa muito curiosa, que é a criação de uma vice-presidência, e atenção que o ser uma vice-presidência não é de sumenos, do meu ponto de vista, nas CCDRs para tratar das questões da educação. João, não teria sido mais sensato, uma vez que esta fundação foi extinta, que já tinha uma tradição, nem vou à tradição, tinha um conhecimento adquirido, tinha uma função. E essa evolução, o próximo passo não seria, por exemplo, ela ser passada para a responsabilidade da sociedade civil? Ser alçada do Estado? Eu acho que o João disse aquilo que se passou ao contrário. Ou seja, o que eu acho que, quando anunciaram e disseram que era desadequado, é porque de facto, o Mariano Gago criou uma fundação. Mas essa fundação, com o tempo e com os governos, foi sendo transformada numa espécie de uma direção-geral. Nem sequer de um instituto. Era uma espécie de uma direção-geral. Portanto, aquilo tinha de nome fundação, tinha uns estatutos para funcionar como uma fundação, e depois, na verdade,
funcionava como uma direção-geral em termos das consequências do impacto que o Orçamento de Estado, que os programas internacionais em que eles representavam o Estado português os obrigavam, em que, na maior parte dos casos, podia ser desadequado que fosse uma fundação a representar a nível político, digamos, e, portanto, em lugar de terem percebido, esperem lá, isto é uma fundação e foi criado para funcionar como uma fundação. Então, agora está cheio de competências e está cheio de obrigações que são de uma direção-geral ou de um instituto público. Então, vamos tirar essas competências para uma entidade ao lado, vamos deixar a fundação funcionar como fundação, ou seja, como um local onde a sociedade civil se deveria rever, deveria ter confiança. As outras funções que estavam a desvirtuar a fundação eram colocadas noutra função. Para mim, qual é o problema? É que muitas vezes encara-se estas mudanças como se nós estivéssemos a fazer mudanças na sua empresa ou na minha empresa. Que, se correrem mal, nós olhamos para o espelho e diz, epá, lá meteste a pata na poça outra vez, não era isso que era preciso fazer, e voltamos atrás e dizemos aos nossos colaboradores, olhem, eu enganei-me, é melhor de outra maneira. E esta mesma forma de olhar para a organização do Estado dá resultados que talvez não sejam os melhores. Parece-lhe bem, João, também algo que o sinal foi dado quando o Ministério da Cultura foi fundido com outros dois Ministérios da Juventude e do Desporto, e que eu ouvi até uma explicação, uma justificação incompreensível para mim, que o desporto também era cultura e a juventude também era cultura. Bom, então isto tudo é cultura. Então também a cultura podia estar também na educação. Quer dizer, não faz sentido. E ao juntar-se a cultura com estes dois outros ministérios, está, em primeiro lugar, na minha ótica, a menorizar a própria cultura. Aqui no caso da tecnologia, que é algo absolutamente importante e estratégico num país que eles próprios, com esta reforma do Estado, querem fazer tal transição, andamos nisto, a transição digital há não sei quantos anos. Mas depois o primeiro passo que dão é fazer um voucher de 2.000 euros para as empresas para fazerem um site. Ó João, isto é no mínimo ridível. Agora, mas quando estão, após terem extinto a fundação criada por Adriano Gago, e vão então criar uma outra instituição que vai juntar várias áreas do conhecimento, desde a tecnologia, as ciências, mas também as artes, não parece que isto é apocar tudo e é assim, fazer um arremedo de qualquer coisa. Qualquer coisa se vai fazendo. João, aqui o que me parece a mim fundamental era agarrar exatamente nessas duas perguntas que o João fez e dizer assim, eu tenho aqui o que é uma fundação e tenho aqui o que é uma agência. Para não irmos mais longe, para não metermos aqui ao barulho outras soluções possíveis. São estas duas que estão em causa. O que é que eu ganho tendo a agência? O que é que eu ganho tendo a fundação? E eu não sem muito esforço, eu diria que para determinadas áreas, que são sobretudo para áreas de investimento, de programação, eu ganho tendo uma fundação, porque é mais ágil e porque pode inclusivamente receber apoios de terceiros. Pessoas, como há em vários outros países, que querem muito que haja um desenvolvimento nesta área e naquela e dizem eu estou disponível para financiar isso. E a agência funciona mais como um regulador e como um organizador da parte do Estado em relação a isso. Portanto, as duas, se calhar, deveriam sobreviver, não lançando os alarmes que foram lançados. Agora vão-se estar meses a discutir esta história da Fundação e o tempo a passar. E as oportunidades a perderem-se. Portanto, eu diria que misturar, eu também acho que misturar a cultura, a juventude e o desporto me faz
alguma confusão e devo-lhe dizer que no tempo em que eu estive no Ministério da Educação, o desporto e a juventude estavam dentro do Ministério da Educação. Portanto, faziam parte das estruturas do Ministério da Educação. A cultura não. A cultura estava já nessa altura num Ministério à parte, mas a juventude e o desporto estava. Porque se entendia que o Estado tinha que se preocupar com a juventude fundamentalmente em relação a quê? Em relação à escolaridade. A preocupação era o papel do Estado. Em relação à juventude, fundamentalmente era a escolaridade. E em relação ao desporto, era que o desporto fizesse parte da prática do desenvolvimento da juventude e depois deixar às associações, às confederações desportivas, o desenvolver alguma coisa que, de acordo até com as regiões do país, fosse mais adequado nessas regiões. Portanto, o Pimenta provavelmente nunca teria ganho as 50 medalhas que já ganhou se não vivesse ao pé do Rio Lima. Quer dizer, provavelmente não, quer dizer, não era possível. João, disse aí algo muito interessante há pouco, que era, fosse agência ou fundação, que é algo que pudesse pelo menos... Não. Que não diria controlar, mas diria ou regular, ou Regular. potenciar, ou o que seja, mas que quisesse passar para a sociedade civil algo muito importante, dando-lhe a ela a possibilidade, incentivando-a a ser participante nesses projetos, nessa mudança e também no incentivo, no apoio financeiro e não só, com os devidos incentivos fiscais e outros ao nível empresarial, pessoal e tudo mais, até porque a lei do mecenato é ridícula. Verdadeiramente, é ridícula. O João sabe que, por exemplo, uma empresa que queira ser mecenas pode fazê-lo de várias maneiras, financiando diretamente, e também pode ser com género, ou com serviços, ou o que seja. Tem que emitir uma fatura e essa fatura do IVA tem que o pagar ao Estado, enquanto está a financiar uma atividade cultural. Portanto, isto não faz sentido. É ridículo. Portanto, o Estado aqui, em vez de incentivar, está a dizer a quem está a fazer também o papel do Estado, ainda por cima, está a ganhar sobre esse incentivo da sociedade civil. Aqui seria talvez algo interessante em que esta entidade, fosse a fundação, fosse a nova instituição, o que seja, com os projetos que tenham e que queiram construir, porque tenham acesso às universidades, também a cientistas, artistas, ou o que quer que seja, conforme a sua área, em que a sociedade civil possa participar com os devidos incentivos e benefícios fiscais. Não acha que esta seria uma medida inteligente e que custaria zero ao Estado? Claro, não ia buscar esses tais IVAs dos financiamentos, que é a coisa mais ridícula. Mas já viu o que não gastavam no orçamento de Estado para os financiamentos, que são tolos, porque financiam, querendo financiar toda uma área cultural no país, acabam por financiar amendoinzinhos, coisinhas muito pequeninas, que traduzidas no espectro geral anual, João, tornam-se coisas mínimas. E o João também, já de alguns projetos seus ao nível de gestão cultural, sabe, ao que estão reduzidas até as câmaras ou as juntas de freguesia, que ficam reduzidas a orçamentos ridículos e que tornam também ridículas depois as ações culturais. Tão pequeninas, tão inócuas, que não têm expressão nenhuma. Não lhe parece que poderia ser uma maneira interessante do Estado incentivar a sociedade civil? João, é isso que é fundamental, é o Estado perceber, e por isso, por exemplo, eu também estou disponível para ouvir a explicação de que o ser fundação ou ser agência não é o problema. O problema é que tem que funcionar e tem que
produzir resultados. E então é ver quais são os resultados e qual é a maneira de funcionar, e é no fim, quando se tem o corpo construído, que se diz, olhem, isto prefigura aquilo que no Estado se chama uma agência, ou isto prefigura aquilo que a sociedade chama uma fundação. É no fim de se chegarem, e não ao contrário. Quer dizer, eu agora tinha uma fundação, já não quero ter, porque acho que já não funciona, e em troca vou criar uma agência. E com isso perdem-se, porque, por exemplo, a fundação a existir, provavelmente, não tem que se preocupar com essas coisas do se paga o IVA ou não paga o IVA, mas a agência tem, e a agência, como parte integrante da administração, deve fazer chegar ao poder político a necessidade de olhar para esse tema e de mudar esse tema, transformá-lo, fazer qualquer coisa em relação a ele. Ou ter pelo menos uma posição política em relação a ele. Sim, nós queremos e acreditamos que a cultura se desenvolve com pequeninos projetos de 500 euros ou 1000 euros ou de 2000 euros, como o João estava a dizer ainda há pouco. Politicamente e ideologicamente, isto pode ser uma posição, João. Mas é preciso dizê-la, é preciso explicá-la. Não é uma consequência de um modelo que se arranja, que funciona depois como um funil, onde tudo o resto que não é isso não passa. Repare, João, quando eu falo do ser pequeno, não necessariamente tem que ser mau. Mas pequeno, não é? Pequeno. Mas o que vemos é que geralmente quando o orçamento é demasiado diminuto e ridículo, geralmente o projeto não é que ele seja mau, é quase inconsequente. É algo de tão mínimo que se percebe até na sua própria imagem, até no próprio material que é concebido. E depois temos que perceber também algo. O Estado não percebe que a sociedade civil, os privados, não têm as mesmas regras, nem as mesmas benesses que o aparelho do Estado tem, ou seja, a função pública. Quando o aparelho do Estado faz um projeto cultural, conta com os seus serviços. Os seus serviços já estão pagos. A sociedade civil, os privados, não podem contar com isso, porque todos os serviços que vão contratar, todos os profissionais, todos os equipamentos têm que ser remunerados. Portanto, o projeto que é financiado, que é construído, que é gerado pelo Estado, com o valor X, não tem de custos o mesmo custo que tem para o privado. Faço-me entender? Sim. O privado gasta muito mais, portanto, não tem tanto usufruto, nem tanto proveito para o próprio projeto como o Estado tem. Portanto, há este desconhecimento. Não conhecem a realidade. Até pelos comissários científicos. Os comissários científicos no Estado não são remunerados, pela simples razão que eles já fazem parte e são remunerados enquanto funcionários públicos. Num privado, eles têm, obviamente, a menos que tenham uma parceria com a instituição pública, que eles aí não serão remunerados. Mas, ao contrário, têm que ser remunerados. E justamente, como é óbvio. Mas só por aqui se percebe logo a diferença. E já nem vamos falar dos horários e das calendarizações dos pagamentos, que é quando as calendas, que esquecem-se, nós já sabemos que não é verdadeiramente algo que seja, enfim, pouco conhecido. O Estado é o pior pagador que existe em Portugal. E a esfera pública é diferente da privada, e a esfera privada sofre com isto. Mesmo nessas circunstâncias, também sofre com isto. Portanto, João, se calhar nós estamos aqui a discutir isto, e aqueles dois senhores que vão discutir agora em debate, que é o Sérgio Sousa Pinto, e quem é o outro? Quem é que está a discutir? Quem é que vai agora discutir as reformas, a reforma do Estado? É o Sérgio Sousa Pinto e a outra pessoa, quem era? Não vi. Não. Vão discutir agora Sérgio Sousa Pinto e a outra pessoa que eu agora não me estou a recordar. Não. Portanto, nós estamos a fazer isto e olha, fica, como se costuma dizer comumente, fica a dica. Estas novas instituições, estas novas entidades podem ter criação
pública, mas podem ter aplicação privada. E podem fazer isto exatamente, fazer com que a sociedade pública, a sociedade civil, possa ter essa intervenção desde que o Estado nos dê os devidos benefícios fiscais e os incentivos. Mas os incentivos que sejam verdadeiramente compreensíveis, não aqueles de faz o incentivo, mas tens que pagar o imposto. João, mais uma vez, chegamos ao fim. Fica o convite, João. Isto de reforma do Estado não se esgota nisto da cultura. Não, temos... Há muito mais. Falta a justiça. Claro, é que nós agora, como Ui. eu tentei dizer, estamos, apesar de tudo, na área mais fácil do Estado, em que o Estado está a reformar para si próprio e vai aplicar aos seus próprios funcionários. Podem gostar ou não gostar, protestar ou não protestar, dizer bem, mas são seus funcionários no fundo. Quer dizer, há uma máxima no fundo que é queres assim, queres, não queres assim, vai-te embora. Quer dizer, portanto, no fim disto. Agora, vamos provavelmente caminhar para áreas em que não é assim, em que essas áreas não poderão funcionar se as pessoas a quem se dirige a reforma acharem que ela não vai trazer nada de benéfico ou, pelo contrário, pior ainda, que vai prejudicar. Portanto, Olha, João, temos aqui várias temáticas, seja justiça, e língua portuguesa, espaço lusófono, etc, etc, todo, ao nível da estratégia. Mas há uma área muito interessante que eu acho que ninguém liga nenhuma nesta dicotomia que eu estava a enunciar, que é a questão do vinho do Porto. Há 30 anos que, se o João olhar, periodicamente há mudanças na maneira como funciona, se organiza o Instituto, o que era antigamente, agora já nem sei como é que se chama, já mudou tantas vezes, do Instituto do Vinho do Porto. E o Instituto do Vinho do Porto, que tem um pensamento de um senhor chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, quer dizer, vem de lá, quer dizer, vem desse tempo, e o Instituto do Vinho do Porto, quer dizer, até pelo número de anos que tem, é provavelmente das instituições públicas que se mantêm tal e qual, não na sua estrutura, mas tal e qual nos seus objetivos há 200 anos, ou há 300 anos praticamente, que era uma boa área para nós olharmos bem o que é que se está a fazer e como é que se está a fazer. Porque ali já ninguém pode dizer, é uma experiência, estamos a ver outra vez. Porque, não, a agricultura é igual todo o ano, a uva é a mesma, do mesmo sítio, enfim, estou a simplificar, mas é assim. E o objetivo fundamental do vinho do Porto continua a ser exportar, exportar, exportar. Portanto, é fácil, é uma área que eu acho que é dificílima porque diz respeito a pessoas, mas é fácil porque o objeto e o território não muda há 300 anos. João, fica a promessa Que que voltaremos. a reforma do Estado temos que... E há uma muito importante. E que sem essa não se consegue perceber internamente e externamente, que é a marca Portugal. Sim. A marca país. João, vamos voltar a esta. Muito obrigado por terem estado connosco nesta mais uma grande conversa. Desta feita falámos da reforma do Estado, ou reforma da administração pública, ou a modernização de uma ou de outra. Gostamos muito de estar convosco. Até à próxima.